fazer agora o roteiro 6, o 7 e o 8 é um roteiro só tem um trabalho que é para vocês entregar, trabalho número 4, tanto no 6, como no 7, como no 8. E a próxima semana eu quero ainda fazer uma revisão sobre esse assunto, por exemplo, que a gente está trabalhando aqui, esse assunto logaritmo. Vou fazer um vídeo, esse vídeo vai ficar um pouquinho longo, mas é para a gente ver logaritmo. Então tem aqui, ó, y é igual a log de x na base 2. Então vamos lembrar uma coisa, esse x aqui, ele tem que ser maior que zero. Sequer não pode ser zero. Porque aqui a gente tem que saber o y, né? Para a gente descobrir, então vamos pensar assim, 2 elevado a quanto que vai dar um x aqui? Então vamos dizer que eu colocasse que o x aqui fosse zero. Então aí eu vou pensar, 2, se eu pegar 2 elevado a zero, dá 1. Então não deu zero. Se eu pegar um 2 e elevar a menos do que zero, é 2 a menos 1, é meio. Meio não é zero, não é negativo, não vai dar zero. Então eu fui para cá. Se eu pegar 2 a menos 2, vai dar 1/4. Isso nunca vai ser menos que zero. E também se eu... Bom, então eu vou fazer maior do que o expoente 2 elevado a 1, aí vai ficar 2. De tal forma que não tem como eu pegar um 2 e elevar a algum número aqui e dar um valor zero ou um número negativo. Então, esse x aqui que eu vou aqui escolher para pôr aqui tem que ser um número que seja maior que zero. Bom, então qual que poderia ser? Então vamos pensar assim, maior que zero pode ser, sempre a gente pega na base de 2, porque se a gente pegar na base 2, vamos pegar a base 2, se eu for levar o 2, ó, vamos pensar assim, a base 2, se ela for para frente, vai ser 4, 4 é base 2, é 2 ao quadrado, 4. Então, um número bom para escolher, o 4, porque 4 é 2 ao quadrado. Posso escolher o 8, o 8 é 2 elevado a 3, então o 8 também está na base 2. Se eu pegar antes do 2, a metade de 2 é 1, então 1 é 2 elevado a 0, então 1 posso escolher. Metade de 1 é meio, então meio é 2 a menos 1. A metade de meio é 1/4, é 2 a menos 2. Então todos esses valores aqui, ó, eles estão na base 2. Então são valores que eu posso aqui, né, atribuir a x. Então o primeiro que eu vou atribuir a x 1/4. Depois eu vou atribuir 1 meio. Aí, depois do 1 meio, veio o 1. Aí, o 2. E o 4. Eu acho que esses valores já é suficiente para fazer um gráfico. Então, vamos agora calcular o y, então. O y. Então, como é que eu calculo o valor aqui desse y? Então, eu vou pensar assim, 2 elevado a quanto? Não, 2 elevado a quanto, então elevado a esse y, que vai dar x, 1/4. Então, 1/4, como é que escreve 1/4? 1/4 escreve 4 a menos 1. Só inverter aqui e o expoente fica negativo. 4 é a mesma coisa que 2 elevado a 2, que elevado a menos 1. Ou seja, 4 a menos 1 é igual a 2 a menos 2. Agora observe, ó, base aqui 2 e aqui base 2. Se as bases são iguais, os expoentes também são. Então, y aqui é igual a menos 2. Y é igual a menos 2. Então, quando x for 1/4, y é menos 2. Vamos fazer agora outra aqui, ó. Agora com meio aqui, 2 elevado a quanto? 2 elevado a que número? Que vai dar meio. Meio é 2 a menos 1. Ó, a base é 2, a base é 2. Então, os expoentes são iguais também. Dessa forma, y é igual a menos 1. Agora, se o x for 1, então 2 elevado a quanto que vai dar 1?
Bom, 1 é a mesma coisa que 2 elevado a zero. Aí a base é 2, aqui a base é 2. Dessa forma, eu tenho que y é igual a zero. Aí, 2 elevado a quanto que vai dar um x igual a 2? 2 elevado a quanto que vai dar 2? 2 é a mesma coisa que 2 a 1. Base é igual. Então, tem aqui que y é igual a 1. Agora, de novo, pela última vez, 2 elevado a quanto? 2 elevado a quanto que vai dar 4? Então, 4 é 2 a 2. Então, se a base aqui é igual, então, se eu fizer 2 elevado a 2, então aqui no caso tem que ser 2. Y é igual a 2. Agora, o que eu vou fazer? O gráfico. Então, o gráfico é assim. Então, faz aqui um eixo, o eixo Y e o eixo X. Bom, o X, eu vou pegar o valor que eu coloquei aqui. Se eu tenho aqui, o valor de X aqui é valor de X, então vamos colocar X, aqui é 0, né? Depois do X aqui é 1, depois 2, e aí o 3 e o 4. Então o X eu comecei do 0, né, 1/4, então onde que vai estar 1/4 aqui? Se aqui é 1, que é 1, aqui é meio. 1/4 vai estar bem aqui, não vou pôr o número para não poluir isso daí. Quando o X for 1/4, aí o Y, então quando o X aqui for 1/4, o Y vai ser menos 1, menos 2. Então aqui o Y é menos 2. Quando x for meio, o y é menos 1. Quando x aqui for meio, o y aqui é menos 1. Quando x for 1, o y é 0. Aqui. Quando x for 2, então 1, 2, o y é 1. Então aqui está 1. E quando x for 3, quando x aqui for 4, quando x for 4, o y é 2. Então aí ficou esses pontos. Como é uma curva logarítmica, então a gente tem que só ter uma atenção. Ele não vai passar de 0 aqui. Então uma representação que não vai passar. Vai chegar perto desse eixo. Então ela tem aqui, ela não vai passar, aí ela vai fazer uma curva, porque ela é uma curva, e ela não vai subir muito, ela vai manter aí uma altura, porque o que vai definir essa curva aqui é a base desse logaritmo. Se esse logaritmo é base 2, então ele vai dar essa curva acentuada aí, né, essa curva logarítmica. Então esse eixo aqui é o y. Então, aí eu fiz, né, eu vou fazer agora o gráfico da outra função. Só mais um minutinho e eu volto. Ó, eu vou fazer agora o item B, né, da atividade 5, que é logaritmo também. Então veja bem aqui, y é igual a 4 mais log de x menos 5. Bom, porque como a base é 2, então eu tenho que deixar aqui valendo meio, porque 2 a metade de 2 é 1, a metade de 1 é meio. Então para isso eu teria que considerar o x 5,5. Então se o x for 5,5, então eu vou ter aqui log, então vai ser de 4, né? Vai ser 4 mais log, aqui na base 2, de 5,5, que é o x, menos 5. Vou fazer esse aqui, a parte aqui. Então, vai ficar 4 mais 2 elevado a quanto? Vou fazer aqui, ó, 2 elevado a qual número aqui, a qual número que vai dar 5,5 tirar 5, que vai dar meio. Ou seja, meio é 2 a menos 1.
a base aqui é igual. Então eu já descobri que tem que ser elevado a menos 1. Então esse resultado aqui tudo, aqui, ó, vai dar menos 1. Então isso dá 3. 4 mais menos 1 vai dar 3. Então quando o x aqui for 5,5, aqui é 5. Quando ele for 5,5 aqui, então o y aqui vai ser, o y vai ser 3. Quando o x for 5,5. Quando o x for 6, então vai ser 4 mais log na base 2. Se é 6, eu vou trocar o x aqui por 6. 6 menos 5. Então isso vai dar 4 mais. 6 tirar 5 é 1. Então 2 elevado a quanto que vai dar igual a 1? 2 elevado a que número que dá 1? 6 tirar 5 é 1. Então tem que ser 2 elevado a 0. Ou seja, né, o número que eu estou procurando é 0. 4 mais 0 é igual a 4. Então, quando aqui o x for 6, o y aqui vai ser 4. Agora vamos fazer esse x for 7. 7, então, vai ser 4 mais log na base 2 de 7 menos 5. Peguei o 7, troquei pelo x. Aí vai dar, então, 4 mais 7 tira 5 é 2. Então, vai ficar 2 elevado a quanto que dá 2? Então, 2 elevado a quanto que vai dar 2? Então, 2 elevado a 1. Então, o A é 1. Então, aqui vai ser 4 mais 1, que é 5. Então, quando aqui o x for 7, eu tenho aqui que o y é 5. Agora vamos colocar quando for 9. Então, 4 mais log na base 2 de 9 tira 5. Eu pus 9 porque 9 tira 5 vai dar 4. 4 é múltiplo de 2. Ou seja, 4 mais. Então, 2 elevado a quanto que dá 4? 2 elevado a quanto que dá 4? 4 é a mesma coisa que 2 elevado a 2. Então, 2 elevado a 2 dá 4. Então, tem que ser 2. 4 mais 2 dá 6. Então, quando aqui o x for 9, o y aqui vai ser 6. Então, esse gráfico, ele vai ser uma curva logarítmica. Ele não vai passar para o lado de lá do 5. Ele vai pegar aqui bem beirando aqui, mas não vai passar desse 5. Ele não passa esse 5 aqui. A curva dele vai manter aqui. Então, analisando esse gráfico, ele passa pelo 5, ele não é antes do 5, e aqui ele está, por causa de estar somando 4, então ele foi em relação a esse número aqui. Se a gente pegar aqui, bem aqui esse número aqui, ó, quando era 1, ele foi lá no 4. Então, esse número que está aqui, esse, quando eu peguei o 6, é quando deu 0. E aqui também deu 0. Então, a diferença desse para esse é de 5, desse para esse aqui é de 4 unidades, que é esses 4 que está aqui antes. Então, ele dá uma subida, essa curva aqui, ela vai para frente 5, ela vai para frente 5 e ela sobe 4. É isso que é a análise do gráfico aí, dessa curva logarítmica.